Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos para a nossa aula de quinta-feira, dia 16 de abril, aula de ciências. Vamos lá? Vamos lá, crianças. Hoje, a nossa página que nós vamos começar é a página 331 da lição 3, que fala sobre alimentação. E aí, os alimentos, eles são indispensáveis para o nosso crescimento e para a nossa saúde. Devemos comer alimentos saudáveis todos os dias para crescer, ter energia e disposição para realizar nossas atividades, como estudar, brincar e correr. Você brinca, corre, joga bola, lê, estuda, conversa e faz muitas outras coisas. Para realizar cada uma delas, o corpo precisa de energia. E essa energia vem dos alimentos. Essa energia de que precisamos, elas vêm dos alimentos que ingerimos. Você também cresce. Ano a ano, o seu corpo vai ganhando altura e peso. Além disso, para poder crescer, o corpo precisa dos alimentos que consumimos. Alguns alimentos podem ser consumidos sem preparo, isto é, crus, mas lavados, né? E caso de frutas e das verduras e dos legumes. Porém, antes de serem ingeridos crus, eles devem ser muito bem lavados, colocados em solução, né, que a mamãe já conhece, para poder matar todo tipo de verme ou bactéria que possa ter vindo no alimento. Outros alimentos, eles podem ser cozidos para serem consumidos, que é o caso das carnes, o arroz e o feijão. E aí a gente tem a origem dos alimentos. Os alimentos, eles podem ter origem animal, que ele vem de um animal, né? Ou a gente consome a carne daquele animal, né? Ou até mesmo, por exemplo, a galinha, ela dá tanto só a carne como os ovos, e aí é um alimento de origem animal, que vem dos animais. Origem vegetal, que são aqueles alimentos que a gente planta, que vem da natureza, e alimentos de origem mineral que a gente usa para conservar os alimentos, que é o caso do sal e, no caso, a água, porque a água também vem da natureza, mas a gente usa para hidratar o nosso corpo, preparar os alimentos, e é por isso que era importante também. E aí a gente vê alguns exemplos aqui, ó. Alimentos de origem animal. A carne, que pode vir de boi, vaca, até mesmo do frango, peixe, por aí vai. Leite, que é o leite de vaca, né? Tem leite de cabra, tem outros leites de origem animal. E o ovo. Já lá na página 332... nós temos os alimentos de origem vegetal, que são aqueles que a gente encontra na natureza ou na horta, né? São plantados, e aí a gente colhe esses alimentos para a nossa alimentação, que são a maçã, cenouras, repolho, alface, óleo e feijão. Tem pessoas que não comem carne, e aí eles são ou vegetarianos, ou eles têm um estilo de vida de não ter nada que venha de animal, que são os veganos. E aí essas pessoas, eles comem, além das verduras, os legumes e tudo, eles ainda têm como fazer alimentos que substituem a carne, ou até mesmo a proteína do leite, que é o caso do leite de amêndoa, que é um grão, que é um cereal, né, que é uma oleaginosa, que é uma semente, vamos dizer assim, para vocês entenderem melhor. E aí leite de aveia, leite de castanha, que são leites nutritivos que substituem o uso do leite que seria de origem animal, que seria extraído da vaca. E os alimentos de origem mineral, que é o sal e a água. E aí o sal a gente usa para conservar o alimento, temperar aquele alimento, e a água, né, para cozinhar e até mesmo para a gente ingerir, porque o nosso corpo precisa de muita água, né, para que a gente possa ter energia, ter um corpo bem hidratado e o nosso organismo funcionar direitinho, ok? E aí, de onde vêm os alimentos? Alguns alimentos são consumidos sem que grandes transformações sejam necessárias. Então, eles vêm das hortas, dos sítios ou fazendas, que é o caso dos ovos de codorna,
que a codorna é uma ave, e aí ela bota esses ovinhos pequenininhos que a gente come, frutas, e legumes e verduras, que é o caso do alface, da batata, da cenoura, e por aí vai. Já lá na página 333, a gente tem outros tipos de alimentos. Vamos lá ver. Gente, na página 333, nós temos os alimentos que são transformados em diferentes produtos nas indústrias. Eles são chamados de alimentos industrializados. Então, alimentos industrializados, a gente pega lá a matéria-prima, por exemplo, o tomate. A gente leva para a indústria e a indústria transforma ele numa polpa de tomate, num extrato de tomate, e aí ele é vendido e consumido pelas pessoas lá no supermercado. E aí, por exemplo, a linguiça, o presunto, o salame são alimentos derivados da carne de porco. Então, da carne de porco, a gente pode tirar a linguiça, o presunto, o salame, o bacon, e aí a gente, come esses alimentos. A manteiga, o queijo, o iogurte são alimentos derivados do leite, que é o caso do leite de vaca. E aí aqui a gente faz esses alimentos também, porque a matéria-prima é o leite, que é transformado em manteiga, transformado em queijo ou transformado em iogurte. No caso, o fubá ou a farinha de milho, o óleo de milho e o amido de milho são, como o próprio nome já diz, derivados do milho. Então, do milho que é plantado lá na fazenda ou no sítio, a gente extrai o fubá, que também é chamado de farinha de milho, ou até mesmo o óleo de milho e o amido de milho, que a gente costuma falar mais, a grosso modo, vendendo a marca, a maizena, ok? Existem muitos alimentos que são obtidos pelo processo de industrialização de outros alimentos, como o óleo. O óleo a gente consegue ter, o óleo e a margarina. Do trigo a gente tem a farinha e da farinha a gente tem o pão. No cacau a gente tem o chocolate e da uva a gente tem o suco e a geleia. Não só da uva, mas como de outros alimentos. Por exemplo, a goiaba. Eu posso ter o suco e também ter a geleia de goiaba, a geleia de morango, dependendo da fruta que eu colocar. A laranja, eu posso ter geleia de laranja ou suco de laranja. E assim a gente vai transformando esses alimentos, ok? Além disso tudo, da gente saber que os alimentos são importantes, que a gente deve ter uma boa alimentação, a gente tem que cultivar hábitos alimentares, ou seja, fazer isso da nossa vida todo dia, ser diário, para que a gente possa ter sucesso. E aí devemos praticar bons hábitos em relação à alimentação, como lavar bem as mãos antes e depois das refeições, fazer tanto as refeições principais, como café da manhã, almoço e jantar, e lanches nas horas certas, ficar evitando de comer toda hora. Evitar balas, biscoitos e salgadinhos, especialmente entre as refeições, pois esses alimentos não são muito nutritivos e estragam os dentes. Comer frutas, legumes e verduras e beber muito suco natural, aquele que não tem a condição de adição de açúcar, porque a própria fruta já tem açúcar. Lavar bem as frutas e verduras e beber água filtrada ou fervida. Então, você tendo esses hábitos alimentares, você consequentemente vai ter uma boa saúde, porque os alimentos nos dão força, nos dão energia para que a gente possa ter o nosso dia a dia, fazer as nossas atividades, viver bem, ok? Na página 334... temos as atividades, tanto a página 334 como a página 335 e a página 336. E aí eu quero que vocês deem uma olhada nessas páginas, tá? E façam as atividades para que vocês possam concluir essa lição aqui que fala sobre alimentação. Eu espero que vocês tenham um bom dia hoje e uma excelente semana, um finalzinho de semana, e aí até amanhã. Tchau, tchau!